Gente, abra em Colossenses 1. Essa noite Jesus me tocou com muita gentileza, amor, afeto por Ele mesmo. Então eu queria muito pregar sobre a suficiência de Cristo do Evangelho. E isso é tudo que nós precisamos. E se Deus permitir, eu vou parar lá em Apocalipse 3 para falar da igreja de Laodiceia, porque tem tudo a ver com essa carta de Colossenses, amém? Eu queria orar com você, e vou repetir o que eu falei, eu vou orar com você, não é por você. Isso quer dizer que nós vamos orar juntos nesse momento, nos apresentando diante de Deus e pedindo por Espírito, sabedoria e revelação, amém? Pai, no nome do Seu Filho, que nós nos achegamos ao trono da graça, confiadamente. Nós te pedimos pelo sangue do Seu Filho nos cobrindo nesse momento. Senhor Jesus, nós fixamos os nossos olhos em Ti. Não há outro como Tu. Tu és o mais belo, Tu és único. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós fixamos os nossos olhos em Ti. Tu és tudo que nós precisamos. E não só precisamos, nós carecemos de Ti, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, para que nesta noite nós sejamos batizados por paixão pelo Seu Filho. Espírito Santo, Você é o único que tem poder para nos fazer amá-lo mais. Mexe no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós queremos amar Jesus como Ele merece. Queremos ser extravagantes em amor por Jesus. Pai, revela a beleza do Seu Filho. Isaías 33 profetiza que nesses dias nós veríamos o Rei, toda a sua formosura. Deus, fascina os nossos olhos com uma visão do Seu Filho. Te pedimos, Deus, por espírito de sabedoria e revelação nesse momento. Ilumina os olhos dos nossos corações, Deus, para que nós possamos ver. Não queremos ouvir apenas, não queremos apenas ler. Queremos ver o Filho, ouvir a voz de muitas águas. Senhor Jesus, que a Sua voz exploda aqui. Ela seja audível. No nome do Senhor Jesus, amém. Meus amigos, Colossenses 1, versículo 15 vai dizer, eu vou ler até o 19, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas Ele possa ter primazia. Porque aprouve, foi do agrado, do desejo profundo de Deus, que nele habitasse e residisse toda a plenitude de Deus, amém? Meus amigos, este é Jesus. Eu me lembro de João 14, quando Jesus já estava se despedindo dos seus discípulos. E eu me compadeço muito de Filipe, porque eu me identifico muito com Filipe nesse momento. Eles estavam entendendo que Jesus estava indo embora, e já estavam começando a ficar tristes. E Filipe interrompe Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Havia uma insatisfação no coração de Filipe, de que ele, como cada um de nós, queria ver a Deus, queria ter uma experiência visionária, próxima, real, palpável, com a pessoa de Deus. Havia uma orfandade no coração de Filipe, como existe em muitos dos nossos corações, de ser saciada em Deus e somente em Deus. Fato é que Filipe faz um pedido, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a pergunta que nós precisamos fazer, direcionada
para a nossa própria fome, sede, desejo, anseio, anelo, afeto pelo Senhor, é se, de fato, se nós víssemos o Senhor, isso nos bastaria. Será que você se identifica com o clamor de Filipe, pedindo uma única coisa para Deus, porque ele entendeu que uma coisa basta? Sabe quando você diz para alguém, cara, basta, já chega? Sabe quando você está de saco cheio, você está empanturrado, igual a gente fala lá no Maranhão, o seu bucho espocou de alguma coisa? Você tem certeza que se você visse a Deus, você seria satisfeito? A verdade é que a igreja brasileira precisa ser satisfeita em Jesus. Eu preciso ser satisfeito em Jesus. Quando nós não somos satisfeitos em Jesus, nós ficamos correndo atrás do nosso próprio rabo. Nós ficamos andando em círculos. E você pode fazer coisas de Deus. Você pode estar numa conferência muito legal como essa. Você pode estar numa igreja muito legal, dando dízimo, dando oferta, sendo um líder, e ainda haver uma insatisfação da qual você busca preencher com outras coisas. Eu quero muito ver Deus, mas eu estou satisfeito na pessoa de Jesus. Porque Paulo, de maneira magnífica aqui, está dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível. Então tudo que nós precisamos ver sobre Deus está na pessoa de Jesus. Hebreus 1, versículo 3 fala que Ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a exatidão do Pai. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus, nós encontramos na divindade e na humanidade de Jesus. A verdade é que Jesus, Ele é suficiente. Fala comigo, suficiente. Nós precisamos disso, de entender isso e de depositar o nosso coração em uma única coisa. Sabe, eu amo o sobrenatural, eu amo anjos, eu amo estudar os mistérios de Deus, mas não existe nada mais interessante no céu do que a pessoa de Jesus. Então quando eu estou entrando no Santo dos Santos, no trono da graça, eu vou pedindo licença. Ô anjo, dá licença um pouquinho, que hoje não é com você não, viu? É muito legal você estar aqui, mas eu vou passar aqui pelo leão. Nossa, que leão bonito, né? Nossa, que águia interessante. Nossa, tem um touro aqui, que coisa bonita, mas não é com você não, viu? Meu Deus, tem 24 anciãos. 1, 2, 3. Cara, eu não estou interessado. No meio do trono, no centro do universo, existe alguém assentado no trono de Deus. A gente precisa ter uma visão completa sobre a pessoa de Jesus. Jesus não é qualquer pessoa. Eu quero dizer, Jesus é um conselheiro, mas não reduza ele a isso. Jesus é a pessoa mais sábia que existe, mas não reduza Jesus a uma sabedoria, do qual você apenas consulta. Ah, Jesus é a parte legal, onde eu posso obter conselhos, um estilo de vida conservador. A verdade é que a nossa suficiência ela é mostrada no dia do sofrimento. É fácil amar Jesus no dia da alegria. Mas e no dia do sofrimento? Quando a dúvida vem, quando a resposta não chega, quando o boleto não é pago, quando a mulher está brava, quando a gente faz a coisa errada dentro de casa, quando o filho está rebelde, quando o patrão atrasa o salário ou o imposto está alto demais.
Será que o nosso coração ele se rende? Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Será que no dia do sofrimento você se rende a isso? A presença de Deus, ela te pastoreia. Eu sei que você ama esse arrepio que eu acabei de sentir aqui. Mas esse mesmo arrepio, no dia mau, ele te dá a convicção. Porque eu me lembro de Elias. A palavra já está indo para outro lado. Quando Elias caiu em depressão, querendo morrer, e Deus passou com fogo, e Elias era sensível o suficiente para dizer: Deus não está no fogo. Aconteceu um terremoto, um avamento. Deus ainda não está isso. De repente, tantas coisas estrondosas apareceram e uma brisa apareceu. Então Elias cara, olha isso. Uma brisa apareceu e Elias cobriu seu rosto como se tivesse visto Deus em toda a glória. Sabe, Daniel, quanto mais eu amadureço, mais baixo Deus fala comigo. Quanto mais eu cresço em Deus, Deus... Gabriel. Quanto mais a gente cresce, Deus exige fé em meio ao silêncio. Confiança quando Deus está de boca fechada. Confiança quando a gente espera que Deus se mova e Ele não faz nada. Maturidade tem a ver com aprender a esperar em Deus. Suficiência em Cristo. Eu me submeto em Cristo, a Cristo, quando eu ainda não estou vendo nada, sentindo nada, percebendo nada. Eu permaneço na brisa ou no fogo. Porque Ele é a primazia. Meu amigo, eu não quero essa noite falar teologicamente de Jesus. A Bíblia está falando que Jesus ele tem a primazia de todas as coisas. Eu queria saber se Ele tem mesmo. Sabe como? Qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Sabe o que é primazia? É a primeira parte. Está falando que Jesus ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas no seu dia, na tua vida. Quando você acorda, você coloca Jesus antes de todas as coisas. Jesus tem a primazia, a melhor parte. Será que a gente está entregando restos para Jesus? Ou a gente está sendo extravagante em amor e paixão? Eu estou muito feliz se Jesus me botar no mar, mas eu estou muito feliz com um copo d'água, desde que seja Jesus me dando. Nós precisamos de uma visão de Jesus Cristo, porque Colossenses 2 vai dizer: o mistério de Deus que é Cristo. Não há nada mais misterioso que Deus em carne. Não há nada mais profundo que Deus nascer de uma barriga. Não há nada mais profundo que Jesus aprender. Ele é o onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele criou todas as coisas, mas Hebreus vai dizer que Ele aprendeu por meio do sofrimento. Como é que aquele que é o Deus onisciente aprende alguma coisa? Jesus é o mistério de Deus revelado. Jesus é um mistério mais precioso do que anjos ou qualquer segredo divino.
Desvendar a pessoa de Jesus é a nossa missão diária. Sabe, eu não oro por espírito de sabedoria e revelação para pregar. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação para viver. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação para comer o meu almoço. Deus, obrigado pelo alimento, por favor, me dê espírito de sabedoria e revelação para conhecer Jesus. Eu vou dormir, eu ponho a cabeça no meu travesseiro, eu falo, em paz me deito, e logo pego no sono, mas Deus, me dê espírito de sabedoria e revelação. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Cristo. Cristo é a vida eterna. Vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna é Cristo. Eu não quero viver para sempre sem Jesus. Eu não estou interessado em ruas de ouro sem o meu Cristo. Eu vou dizer algo metaforicamente, mas eu quero que você entenda. Se o lugar que eu fosse passar a eternidade fosse o inferno, mas fosse com Jesus, era lá que eu queria estar. Ele é acima de todas as coisas. Existem coisas em Jesus, riquezas, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meu Deus. O versículo 6 vai dizer: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Uau. E Fred, isso aqui é muito poderoso. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crendo, crescendo em ações de graça. Meus amigos, nós que recebemos Cristo Jesus, precisamos ser edificados nele, confirmados nele. Uau! Como nós somos confirmados nele? Diariamente vivendo intimidade, devoção, obediência. Meu Deus. John Piper vai dizer: Cristo é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. Cristo é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. A Bíblia vai dizer que Ele é a delícia de Deus, o prazer de Deus. Uau! Meu Deus. Agora eu quero te dizer algo. Colossenses 4, Paulo, no versículo 13, ele vai dar uma direção apostólica para essa igreja, depois de falar sobre o mistério de Deus revelado em Cristo. Estou buscando aqui, meus amigos, não falar de maneira teológica, quero falar de coração para coração essa noite. Eu não tenho o que impressionar com muitas letras. Nós precisamos de vida de Deus. Colossenses 4, versículo 13 vai dizer: e eu dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Fala comigo, Laodiceia e Hierápolis. Lá no versículo 15 vai dizer: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E o versículo 16 é muito importante, Fred, porque Paulo olha para essa igreja e fala assim: uma vez lida essa carta perante vós, providenciai para que ela também seja lida na igreja dos laodicenses. Uau. E a dos de Laodiceia sede igualmente lida perante vós. Ou seja, Paulo estava discipulando a igreja de Colossos na suficiência, na soberania, na supremacia, na magnificência de Jesus. As cartas de Paulo, elas discipulavam as igrejas. Então Paulo fala: pega essa carta, dá para Laodiceia
e pega de Laodiceia e lê perante vós, porque isso vai discipular vocês. Ou seja, Laodiceia, Colossos e Hierápolis, elas eram igrejas irmãs, muito próximas. E aqui, meus amigos, eu quero entrar no contexto histórico de Laodiceia, porque isso é muito importante. Porque Laodiceia, ela foi uma cidade muito rica na Turquia. Quando Jesus tinha mais ou menos uns 17 anos, Laodiceia sofreu um terremoto muito devastador e destruiu aquela cidade, mas eles construíram aquela cidade de volta em poucos anos. E ela era uma cidade muito rica. Para comparar com os dias de hoje, Laodiceia, ela se parece com Dubai, porque ela foi construída apenas para o comércio, num lugar onde não tinha recursos naturais nenhum, não tinha água, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha como criar gado. Vocês estão aqui comigo? Só que Laodiceia, sendo muito rica, ela construiu aquedutos para transportar água de Colossos e de Hierápolis. Vocês estão comigo? Só que Colossos, ela era uma cidade que tinha águas quentes. E essas águas quentes, elas eram muito importantes, porque essas águas, elas serviam como cura medicinal. Porque as águas quentes, elas eram termáticas e elas eram usadas pela medicina para curar pessoas. Só que Hierápolis, ela tinha águas frias, que eram usadas para refrigerar os viajantes que passavam por aquela cidade. Só que Laodiceia, que não tinha nenhum recurso natural, ela construiu aquedutos. E essas águas, Fred, elas se encontravam no meio do caminho. E o que acontece quando mistura a água quente com a água fria? Fica abre comigo lá em Apocalipse 3. Agora vocês vão entender isso aqui. Vocês estão felizes? Apocalipse 3, versículo 14 vai dizer: isso aqui, gente, 40 anos depois de Paulo ter escrito aquela carta para Colossenses, a carta de Colossenses ser lida em Laodiceia, Jesus aparece 40 anos depois dizendo: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Uau! Presta atenção, o princípio da criação de Deus é a mesma revelação, Bruno, que Paulo trata lá em Colossos, quando ele fala: ele é o princípio da criação, nele todas as coisas foram criadas e nele tudo subsiste. Então Jesus está trazendo a revelação de Colossos de volta para a Laodiceia, e diz: eu sou aquele que falou através de Paulo para vocês, e eu estou de volta. Conheço as tuas obras, que não é nem frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente assim, porque és morno, e nem és quente nem é frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus. Sabe que é interessante? Porque Jesus aqui não está falando de fervor espiritual. Porque ele fala: quem dera você fosse quente, não é? Mas ele também fala: quem dera fosse frio. Você está falando de fervor espiritual, por que Jesus ia desejar que você fosse frio? Ele não está falando de fervor espiritual. Ele está falando: quem dera você tivesse águas quentes como de Colossos, que fosse de cura. Quem dera você fosse como Hierápolis, que tinha águas que revigoravam. Mas você não tem água, a sua água é misturada. Uau. Ela é morna. E sabe de uma coisa? Dênio, pesquisas científicas revelam que os aquedutos tinham sais minerais o suficiente para provocar ânsia de vômito. Vamos lá, alguém entendeu?
Alguém entendeu? Presta atenção nisso aqui. A água, ela não podia ser tratada, porque Hierápolis e Colossos ficava 15 quilômetros apenas de Laodiceia. Então não tinha como tratar. Então Jesus apareceu em Laodiceia e falou assim: dá-me de beber. Dá-me de beber. Alguém se lembra dessa história? Lá em João 4, quando Jesus está parado num poço, e aparece uma mulher samaritana, envergonhada, relacionamentos quebrados, sem vida, 5 maridos, uma vida de divórcio, famílias destruídas, envergonhada, porque ela estava indo num horário onde ninguém ia, e na vergonha dela, Jesus a encontrou. No pecado dela, Jesus a encontrou. E Jesus virou para aquela mulher e ele teve coragem de dizer: dai-me de beber. Então eles começaram a conversar sobre água. E a mulher falou assim: moço, o poço é fundo demais. Ela estava certa, porque Jesus é fundo demais. Jesus falou assim: se você me conhecesse e soubesse que eu tenho o dom de Deus, você que me pediria água, e você nunca mais vai voltar aqui para beber. Em João 7, Jesus diz: aqueles que crerem em mim. Fala comigo: aqueles que crerem. Fala de novo: aqueles que crerem. Então Jesus diz: aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras. Então não é crer do jeito que você quer, é crer como diz as Escrituras. Então existe um padrão de fé, existe um padrão de confiança, existe um padrão de relacionamento, que não é você não se relaciona com Jesus do jeito que você quer. Então tem que crer em Jesus como diz as Escrituras. Então quem manda no meu relacionamento com Jesus são as Escrituras. A minha regra de fé e prática, as Escrituras. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora sabe o que é interessante? Jesus chega em Laodiceia e não tem água natural. Eu tenho ouvido muito uma mensagem no Brasil, tipo assim: você não pode ser represa, você precisa ser um rio. Eu concordo com isso. Jesus não gosta de água parada não, meu amigo. A gente não gosta de água parada. Se ficou parado demais, a gente fica porque a gente é como as corças que anseiam pelas águas que correm. Isso somos nós. Então nós precisamos ser um rio e não uma represa. Mas o problema de Laodiceia era pior do que ser uma represa, porque não tinha água. Jesus diz: aquele que crer em mim vai ter um rio. Se não tinha rio, então não tinha fé. Se não tinha rio, não tinha represa, tinha incredulidade. Sabe por que nós não temos suficiência, satisfação na pessoa de Jesus? Porque nós não cremos nele como diz as Escrituras. Laodiceia era uma igreja rica, poderosa, mas ela não tinha fé em Jesus, como diz as Escrituras. Ela estava afundada em incredulidade. Ela só vivia de água dos outros. Ela só vivia de água dos outros. É igual alguns crentes que vivem de Instagram dos outros, YouTube dos outros, livro dos outros. E eu não sou contra o Instagram dos outros, o YouTube dos outros. Tem gente assistindo online. Hoje eu estou mais consciente. Deus guarda as câmeras, no nome de Jesus. Que nenhum endemoniado vem fazer hater da gente, no nome de Jesus. Estou brincando.
Porque estava vindo um endemoniado de Cara, vocês mitaram aquele dia, pô. Eu falei assim, mano, essa daí é minha igreja. Ele é dos nossos. Põe eles no grupo. Desculpa, gente, piada interna. Eu, Fred, o pessoal dali, piada interna. O que eu estava falando mesmo? Eu não sou nada contra o Instagram e o YouTube. O problema é quando isso é a sua fonte de intimidade. Se você não abre o seu Instagram e vê um Reels de alguém ungido, você não tem palavra de Deus, pô. Você só vive de pregação dos outros. Se alguém não... Cara, e se acontecer? Tomara que aconteça. De um culto como esse só tiver adoração e não tiver palavra. E se Deus não deixar a gente pregar, não tem problema, porque eu estou alimentado. Eu como em casa. Quem está aí? Suficiência em Jesus. Eu creio muito no Jesus que vai no meu quarto. Eu creio muito no Deus que mora na minha casa. Eu acredito muito quando Ele me toca. Eu acredito muito quando Ele fala dentro da minha cabeça. Eu acredito muito. Meu Deus. Tu és nem frio nem quente. Quem dera se tivesse água. Mas você só vem no culto para ficar assistindo. Sabe, meus amigos, o outro ponto disso, a outra aplicação que eu faço disso é que a gente não pode ter um evangelho misturado. Sabe o que Jesus trata nessa igreja aqui? A tal da teologia da prosperidade. Só que você vira para as igrejas que são caricatas da teologia da prosperidade, assim, tudo ladrão. Mas a teologia da prosperidade não começa no bolso, começa no coração. Então a teologia da prosperidade não é um problema de dinheiro, é um problema de falta de satisfação em Jesus. Eu vou te provar. Versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Esse é o quadro de muita gente na igreja brasileira. Eu já venho na igreja, já dou meu dízimo, já faço a minha parte, eu já vou na célula, eu já faço isso, já faço aquilo. Eu não preciso erguer a mão. Eu não preciso. Não, eu estou bem, eu estou bem. Eu não preciso que Jesus me toque, eu posso ficar do meu lugarzinho mesmo assim. Eu estou rico, eu tenho coisas demais. Gente, a palavra que mais me assusta aqui é abastado. Tem pobre financeiramente que é abastado como se fosse rico, abastado na alma. Bem-aventurados os pobres de espírito. Uau! Tem rico que é abastado demais na alma, não tem espaço. Uau! Meu amigo, que coisa boa ser miserável em Deus. A pessoa que mais precisa de Deus sou eu nesse lugar. Eu não estou abastado, Jesus. Essa igreja não está abastada, Jesus. Mal sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Meus amigos, meu Deus. Uau! Nós precisamos nos aproximar de Jesus, meus amigos. Meu Deus. Nós não precisamos de um evangelho misturado. Nós não precisamos de um evangelho coaching.
Nós não precisamos de um evangelho que nos faz promessas falsas, vazias, que nos dê sensações vazias, experiências vazias, palavras cheias de versículo bíblico, cheias de sabedoria, mas são vazias de vida de Deus. Nós não precisamos de performance. Meu Deus, gente. Nós precisamos de Deus puro, nu, cru, real, vivo. Não precisamos de falsificação divina nenhuma. Não precisamos de ídolos. É muito interessante que João, o apóstolo do amor, no último versículo que ele escreve da sua primeira carta, meu Deus, lá no capítulo 5 ele vai dizer: que jeito estranho de terminar uma carta, filhinhos. Ele não dá nem tchau, ele não fala paz do Senhor, ele não fala graça e paz esteja convosco, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos da idolatria. Ah, mas eu não tenho santo em casa, eu não tenho imagem em casa. Idolatria é chamado eu. Uau. Será que você está rico demais para Jesus? Será que você está abastado demais? Você está com a cara de satisfeito, não está não? Eu vim para te cutucar essa noite, porque Jesus, cara, que conselho estranho Jesus diz, porque Jesus chama esse povo de pobre, cego e nu, e de repente ele fala: aconselho-te que de mim compre ouro, vestiduras brancas. Como é que Jesus, como é que pobre compra ouro? Eu queria falar, alguém aqui por acaso tem alguma barrinha de ouro escondida? Eu acho que a gente está mais ou menos na mesma condição, não estamos não? Ninguém tem uma barra de ouro aqui. Como é que alguém, gente como a gente, tem dinheiro para comprar ouro? O segredo está na Bíblia, Fabi. A gente precisa crer em Jesus como diz lá. Então a Bíblia conversa com a Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus, amém? Então Jesus aqui, quando ele fala aconselho que de mim compre ouro, ele está citando a própria Bíblia. Uau. Eu queria muito que você abrisse comigo lá em Isaías 55. Vocês estão felizes? Jesus queima todos os amores rivais. Jesus queima os ídolos dos nossos corações. Jesus purifica a nossa adoração. Não queremos ser vistos, Senhor Jesus. Que se apague as luzes sobre nós. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: o evangelho não precisa de jeitinho. Jesus não precisa de ajuda. O evangelho não precisa ser melhorado. A Bíblia não precisa ser atualizada. Jesus é suficiente. Cara, eu vou bater muito nessa tecla. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Tudo que essa igreja precisa é de Jesus. Tudo que a igreja brasileira precisa de Jesus. Meus amigos, a gente precisa ficar menos distraído. A gente está distraído em coisas demais. Distraídos com a nossa própria vida. Distraído com... Caraca, cara. No mês de... sei lá quando, no ano passado, outubro. Foi outubro, a gente, na nossa igreja, fez um mês sem Instagram. Foi um dos maiores jejuns que a gente fez. Primeiro dia, eu abri o celular, meu dedo clicou sozinho no lugar onde ficava o Instagram. Eu falei, Josh, foi sozinho meu dedo. E eu falava assim, não sou viciado não, tá? Eu tenho domínio próprio, não sou viciado.
Você percebe que você se fere com coisas que você vê no Instagram? Você sabia que você é mais órfão por causa do Instagram? Você não foi convidado para uma festa. Você não sabia que ia ter uma festa. Aí você fez a desgraça de abrir o Instagram. Nem me convidou. Se você não tivesse Instagram, você não sabia. Porque a gente fica se medindo, se comparando, se doendo com a vida dos outros. Gente, eu precisei confessar. Caraca, eu estava distraído. A gente fica se distraindo, olhando. Pastores, é sério, Daniel, é sério. Eu olhei para mim e falei, cara, eu fico me distraindo, vendo o ministério dos outros. Tem coisa que inspira muito, Fred. Tem coisa que você assim, caraca, é bom demais, eu estou mal, pô. A gente começa a ter ideia no Instagram que não foi Deus que falou com a gente. Vou fazer isso na minha igreja. Gente, Deus não falou para você fazer isso. É orfandade, é comparação, é falta de satisfação em Deus. Gente, eu quero que vocês entendam, eu não estou batendo em ninguém, eu estou falando de mim, eu estou confessando o meu pecado. Eu tenho TDAH, então eu já tenho distração por natureza. Agora às vezes eu tenho um TDAH espiritual. Nós temos, meus amigos. Nós somos órfãos nos nossos sentimentos, porque nós não somos satisfeitos em Jesus. Cara, existe uma linha tênue, quase invisível, entre inspiração e comparação. É uma linha muito tênue. E sabe de uma coisa? Já que ela é tão quase invisível, às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Eu estou próximo demais entre a inspiração e a comparação. Às vezes a gente que é líder de ministério, a gente vive numa pressão instagramável. A gente quer fazer porque os outros estão fazendo. Eu deveria estar fazendo isso aqui na minha igreja, eu devia estar pregando isso aqui na minha igreja. Cara, o arrepio que você sente no seu quarto é suficiente para te guiar nas verdades de Deus. Gente, eu já conversei muito com Deus olhando para o celular. Vou te contar uma experiência muito... é quase boba, mas ela é muito real. Deus estava falando comigo, eu peguei o celular. Aí eu... Sim, Deus. Deus ficou em silêncio. Não falou mais. Não voltou naquele assunto. E eu esqueci o que Deus estava falando. Por quê? Não deu time de penetrar no coração, de produzir memória, porque o dedo foi mais rápido do que o meu ouvido, a voz de Deus. Eu estou confessando que nós somos distraídos demais. Mas existe um clamor de Jesus. Em Isaías 55. Todos vós os que têm sede, vinde às águas. E vós os que não têm dinheiro, vinde e comprai. Caraca! Vocês que não têm dinheiro, comprem. Como? Como que compra sem dinheiro? Compre sim, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E olha o que Jesus está falando.
Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que, Bruno, a gente gasta dinheiro naquilo que não satisfaz? Ouvi atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Inclinai os ouvidos e a sua alma viverá. Sabe qual que é a moeda do céu? Vinde comprar, e você que não tem dinheiro, como é que eu compro de Jesus que eu não tenho dinheiro? A moeda do céu se chama fome de Deus. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Meu amigo, eu sou psicólogo. Eu já tive crise de ansiedade fortíssima. Eu já tive crise de ansiedade tão forte que eu tive que ser internado. Uma medicação. Até hoje eu faço terapia. Sabe de uma coisa? A terapia não substitui Jesus. Eu não transformo a minha terapia em discipulado. Vou repetir porque o microfone falhou. Eu não transformo a minha terapia em discipulado. Ouvi a minha voz, e a vossa alma viverá. Sabe, eu não quero ser arrogante, mas eu tenho águas frias e eu tenho águas quentes dentro de mim. Jesus diz: vinde a mim, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Uau. Sabe de uma coisa? Você que sofre de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, toque, TDAH, autismo, eu queria que você ficasse de pé agora. Você que precisa de cura nas suas emoções, águas quentes vão passar aqui. Você vai tomar um banho de águas quentes agora. Águas quentes que curam. Sabe, Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Deus, nós liberamos o seu espírito agora sobre este lugar. Você que precisa de saúde mental, coloque a mão sobre a sua cabeça. Deus, nós oramos, libere o seu rio aqui. Pai, nós mandamos essa depressão embora. Deus, nós mandamos essa insônia embora. Deus, nós oramos agora, síndrome do pânico, vai embora agora no nome do Senhor Jesus. Deus, satisfaça a nossa alma. Deus, eu oro por libertação agora. Deus, nós quebramos pelo poder do sangue de Jesus esses pensamentos suicidas. Receba agora o toque de Deus.
está te devolvendo o sono. Eu sinto que tem uma mulher nessa direção ali na galeria, que faz dias que não dorme, está desgastado por causa de sono. Deus, nós declaramos cura, cura, cura. Deus, nós temos fome. Deus, todas as nossas esperanças estão em Ti. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder de Deus. Senhor Jesus, o Evangelho é suficiente. Senhor Jesus, o Teu sacrifício na cruz é suficiente. Senhor Jesus, a ressurreição é suficiente. Buda não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, Allan Kardec não ressuscitou, o diabo não ressuscitou. Senhor Jesus, libera aqui poder da ressurreição. Meu Deus, quem dera as flores se quente. Senhor Jesus, libera águas quentes aqui, banhos de cura nesse lugar. Mas Deus, nós também te pedimos por águas frias nesse lugar. Eu sinto agora no meu espírito que existem pessoas cansadas aqui, cansadas ministerialmente, cansadas do trabalho, cansadas na rotina de casa, e você está perdendo a sua sensibilidade em Deus, por causa do tanto de atividade que você se compromete, a fim de se provar para as pessoas. Fique de pé todo mundo, vamos lá. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Senhor Jesus, nós cremos em você, porque a sua obra não é pesada para nós. Deus, se a sua obra é pesada, desgastante, é porque nós assumimos coisas das quais o Senhor não nos chamou. Deus, eu oro que essas águas produzam aqui alívio, esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu queria pedir, coloque a mão sobre a pessoa do seu lado agora. Senhor Jesus, aumenta a fome por Deus nesse lugar. Desperta, ó tu que dormes. Eu queria que você que ora em línguas, se você começasse a orar em línguas agora. Nós vamos persistir por alguns minutos orando em línguas agora. Se você não ora em línguas, eu quero que você ore mais presença de Deus. Mais presença de Deus. Mais presença de Deus. Vamos, persista em oração em línguas agora. Deus, aumenta o nível da sua presença agora. Águas vivas, águas vivas, águas que correm.
Senhor Jesus, nós te amamos. Tu és tudo que nós temos. Tu és tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está em Ti. Deus, abre nossos olhos para que nós possamos ver Jesus. Eu vi o Rei assentado no alto e sublime trono. Deus, permita-nos ver o Teu Filho, de maneira que nós sejamos mudados à semelhança dEle, no nome do Senhor Jesus. Só